Bom dia, queridos catequizandos, queridas catequizandas. Espero que todos vocês estejam bem, que tenham tido uma ótima semana, com tempo para realizar todas as atividades propostas no nosso encontro anterior, tirado foto e enviado para os catequistas de vocês. Hoje nós já estamos no nosso 10º encontro. Na sarça ardente, Deus se manifesta a Moisés e o orienta como tirar o povo de Israel da escravidão do faraó no Egito. Deus faz um pedido especial para Moisés. Moisés, liberta o meu povo. Eu convido você agora para fechar seus olhos, fazer um instante de silêncio. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza, nos dê o entendimento necessário para o nosso encontro de hoje. Reza comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia, o seu livro de catequese, o seu caderno para anotações e bora começar o nosso encontro. O objetivo desse encontro é perceber que Deus escolhe pessoas para libertar e conduzir o povo, segundo os seus desígnios, para a comunhão com Ele e entre todos. Moisés liberta o meu povo. Deus quis que nós formássemos um só povo e escolheu o povo de Israel para mostrar seu plano de amor para os seres humanos. Durante um longo tempo, o povo de Deus foi sendo formado. E nessa história encontramos muitos personagens importantes, como Abraão, Isaque e Jacó, conhecidos como os patriarcas do povo de Deus. Moisés é outro personagem importante. Ele também foi chamado por Deus e fez o que ele pediu. E nessa formação, muitas pessoas foram chamadas para caminhar com o povo de Deus e atenderam o seu chamado. Crescer mergulhando na palavra de Deus. A nossa leitura orante hoje é o livro do Êxodo, capítulo 3, os versículos do 1 ao 20. Quando Deus fala, devemos ouvir e dar nossa resposta com o coração. Diga baixinho: eis-me aqui, Senhor. Fala, que eu saiba ouvir vossa palavra e acolhê-la em meu coração. Amém. Agora, dá uma pausa no vídeo, faça a leitura pessoal, aí depois retorna aqui que nós faremos a leitura juntos. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi
Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter como faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhe disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. E disse: eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Moisés morava em Midian, era casado, tinha filhos, trabalhava, ele pastoreava os rebanhos do sogro dele. E um dia ele estava em Horebe, pastoreando as ovelhas. De repente, ele vê um arbusto queimando, uma chama que não se consumia. E ele ficou curioso. Aí foi lá ver. E imaginem o susto maior ainda que ele levou, já que o arbusto estava queimando e não se consumia, já é algo inexplicável. Mas de dentro desse arbusto ele ouviu uma voz chamando por ele. E de dentro da sarça ardente, Deus fala com Moisés. Deus diz que está atento às opressões que os filhos de Israel estão sofrendo no Egito e que desceu para libertar o povo dele. E ele precisa de Moisés para guiar seu povo a uma terra que emana leite e mel. E assim é o nosso Deus. Ele ouve os nossos clamores, ele vê os nossos sofrimentos
E o desejo dele é nos libertar dos nossos sofrimentos. Vejam que Moisés também sentiu medo. Ele era igual a nós. E ele até tentou colocar algum empecilho. Mas aí Deus diz, eu estarei contigo. E assim Deus diz a você também, meu querido catequizando, minha querida catequizanda. Deus está com você. Ele está contigo no seu dia a dia, nas suas aflições, nos seus medos. Deus não te larga. Ele está sempre com você, sempre ao seu lado, sempre te desejando o melhor. E as nossas limitações, os nossos medos, não são empecilhos para Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. E Ele vai nos aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Ele vai nos tornando cada vez mais fortes. Mas para isso nós temos que ter fé. Confiar a nossa vida a Deus. Assim como Deus esteve com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele também está conosco. E Deus continua buscando pessoas para o seu projeto de amor. E Ele escolhe eu, escolhe você, escolhe cada um de nós com um propósito especial, com uma missão especial. Então não tenha medo, não se preocupe, apenas confie e se deixe guiar por Deus. Eu convido você a pegar o seu livro lá na página 50 e olhar para essa imagem. Como vivia o povo de Deus e entender o convite que Deus faz a Abraão. Leia o versículo que está acima da imagem. Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. E ele responde, aqui estou. Deus viu a aflição do povo dele. O povo de Deus, ele foi para o Egito na esperança de ter uma vida melhor. Mas lá ele se tornou um povo escravo. E Moisés cresceu nesse ambiente de opressão. Embora ele tenha sido criado pela filha do faraó, ele se identificava com o seu povo. Ele sofria com o seu povo. Essa imagem representa o povo israelita trabalhando para os egípcios. Esse povo de Deus clamava a Deus. Deus ouviu o seu sofrimento e pediu a Moisés que o libertasse. Então, imagine-se no lugar de Moisés. Qual teria sido a sua reação? Vejam que Moisés também sentiu medo. Moisés sabia que o faraó não iria acreditar nele, pois o faraó não acreditava em Deus. E ainda iria ficar irritado, iria rir de Moisés. Moisés colocou dificuldade para aceitar o que Deus lhe pedia? Claro que Moisés sentiu medo de início, mas aí Deus pede a Moisés para ele procurar Arão, seu irmão, e os dois ir juntos até o faraó para retirar o seu povo do Egito. E Moisés sabia que ele iria pedir ao faraó e o faraó não iria deixar. E Deus também sabia disso. Mas aí Deus diz a Moisés, diga ao faraó que se ele não deixar meu povo ir, acontecerão coisas horríveis. E Moisés e Arão foram até o faraó. Moisés aceita a missão que Deus lhe confia. O que moveu Moisés para aceitar? Moisés era israelita, embora ele foi criado pela filha do faraó, mas ele nunca esqueceu suas origens. Ele era um homem bom, temente a Deus, e ele era sensível ao sofrimento do povo de Deus. Então ele também queria ver o povo dele livre. E Moisés foi um grande líder na história do povo hebreu. Escolha e escreva um versículo para a sua vida. Releia o texto novamente e escolha aquele versículo que mais toca seu coração, que mais chama sua atenção. Vamos fazer essa oração juntos? Está lá na página 51 do seu livro. Rezemos juntos, reconhecendo o seu poder e louvando o Senhor nosso Deus. Vós sois o Senhor, dos humildes e pequenos que acreditam no Deus dos mais necessitados. Vós sois o Senhor.
daqueles que lutam por um mundo melhor, pela justiça e pela verdade. Vós sois o Senhor. Daqueles que não aceitam qualquer forma de escravidão. Vós sois o Senhor. Daqueles que se reúnem em comunidade para celebrar a fé. Vós sois o Senhor. Crescer compreendendo a palavra de Deus. Na passagem bíblica, encontramos atitudes e ações de um Deus que é muito próximo do seu povo, age em sua vida e nunca o abandona. No nosso texto bíblico de hoje, nós vimos que mesmo Moisés, não se sentindo capaz de realizar a missão que Deus estava pedindo para ele aceitou e pela ação de Deus ele retirou o povo do Egito. E ao se revelar a Moisés, Deus nos mostra que ele não é um Deus qualquer. É um Deus que tem voz, que pronunciou o nome de Moisés. Ele nos conhece pelo nome. É um Deus que tem rosto. Isso é, ele tem uma identidade. Ele não é um ídolo sem personalidade. O Deus do Sinai conhece os sentimentos do povo. Ele ouve o seu clamor e ele desce para partilhar dos sofrimentos humanos. É um Deus pessoal. E Moisés é um homem comum que tem dúvidas, tem resistência, tem medos. Mas Deus vence tudo isso. E quando Moisés não se vê capaz da missão que Deus tem para ele, ouve como resposta: eu estarei contigo. E ao perguntar o nome daquele que o envia, ele tem como resposta de Deus: eu sou aquele que sou. E lá no capítulo 4, quando ele tenta fugir da missão, dizendo que ninguém vai dar crédito a ele, ele recebe de Deus o poder de realizar sinais e prodígios com a sua vara. E ainda lá no capítulo 4, ao dizer que não saberia falar, Moisés ouve de Deus: eu estarei em tua boca e te ensinarei o que deves dizer. Com esse texto de hoje, nós podemos perceber que depois da morte de Abraão, Deus continuou cuidando de seu povo, renovando aos seus descendentes a promessa. E quando viu o sofrimento do povo, que vivia escravizado pelo faraó do Egito, Deus chamou Moisés para libertá-lo do poder do faraó e organizar-se. A missão de Moisés era muito difícil e ele teve medo. Pensava se conseguiria levar o povo de Israel à terra prometida e se confiaria nele. Porém, Moisés não se deixou vencer pelo medo. Confiou em Deus e preparou o povo para o grande dia da libertação. Com coragem e ajuda de Deus, os hebreus saíram do Egito, guiados por Moisés. Viram como Deus está sempre próximo de nós? Ele vê as nossas necessidades e Ele age em nosso favor. E embora Moisés não se sentia capaz de assumir a missão que Deus estava dando para ele, Moisés confiou em Deus e Deus capacitou Moisés. Moisés foi um grande líder. Na página 52 do seu livro, que qualidades deve ter um líder? Vamos imaginar um jogo de futebol. O que é necessário para um time ser campeão? É necessário que todos os jogadores assumam com responsabilidade o papel que cada um tem no jogo. E exige de todos, principalmente do técnico, que é o líder do time, trabalho, esforço e obediência às regras do jogo. E assim como no time de futebol, também nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos conduzam com segurança, seja em casa, na escola, na catequese. E para você, que qualidades deve ter um líder? Moisés mostrou que era mesmo um grande líder e que confiava no Senhor. Ele se preocupava com o sofrimento das pessoas e não fechou os olhos para o mal e para as injustiças.
Ele conduziu e organizou o povo, cumprindo a missão recebida de Deus. Que exemplos Moisés deixa para os líderes de hoje? Pense e responda na página 51 do seu livro. Crescer na vivência da palavra de Deus. Observe como vivem as pessoas à sua volta. Identifique algo que escraviza, isso é, que impede que essas pessoas vivam bem. E hoje todos nós somos convidados a fazer o papel de Moisés e contribuir com a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs, e assim evitar que a vida deles sejam oprimidas. E nós podemos lutar contra o que escraviza as pessoas à nossa volta. Uma família ela pode ser oprimida pela falta de condições de viver com dignidade. Com essa pandemia, aumentou as famílias que vivem em situação de pobreza e que precisam da ajuda das pessoas para poder viver com dignidade. A nossa igreja ajuda bastante, mas tem muitas famílias que, às vezes, por vergonha, não falam, não pedem ajuda. E nós precisamos estar atentos a esses irmãos e essas irmãs. Eles também fazem parte do projeto de amor de Deus. Hoje muitas famílias perderam o seu trabalho, muitas mães tiveram que deixar seus empregos para cuidar dos filhos que não estão na escola nesse momento, outros para cuidar dos pais que já estão idosos. Cada um deve fazer a sua parte, lembrem, como no time de futebol. E às vezes também nós não temos condições financeiras de ajudar alguém. Às vezes também nós precisamos de ajuda, mas existem muitas maneiras de ajudar alguém. Todos nós somos convidados a ser Moisés na vida das pessoas. E você, meu querido catequizando, minha querida catequizanda, como você pode ajudar essas pessoas que são oprimidas, que passam dificuldades, a viverem melhor? Assuma esse compromisso durante essa semana, converse com a sua família. Talvez se todos colaborarem, seja mais fácil ajudar. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro e que levem esses ensinamentos para a vida de vocês. Eu convido você a rezar comigo. Moisés recebeu a missão de libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. Peçamos-lhe coragem e vontade para ajudar a libertar as pessoas de tudo que as deixa prisioneiras do dinheiro, da moda, da ganância, do excesso de vaidade e outras prisões. Senhor Deus, eu sei que há muitas pessoas que sofrem, tristes e desanimadas, porque estão presas a situações ruins. Sei que é pouco o que posso fazer, mas peço coragem e sabedoria para ajudá-las a serem felizes. Como é a vossa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro cubra vocês, seus familiares com seu manto sagrado, e eu vejo vocês semana que vem. Até lá!